Então, sem mais delongas, vamos começar com nosso curso completo preparatório para o exame da CompTIA Network+, ou Network Plus. Módulo 1, Introdução a redes. Vamos começar aqui. O que é uma rede? É um sistema de computador que são ligados entre si. É para compartilhar dados, informações, recursos como memória, até mesmo um processador para comunicação, enviar um e-mail. Para tudo você usa redes, tá? Então, para isso, os computadores precisam se comunicar. E você precisa garantir que isso funcione. E vamos aqui estudar várias coisas, mas vamos começar dando uma breve introdução a uma rede básica. Vamos falar aqui sobre o host A, por exemplo. Ele está ligado com o switch 1, que está ligado aqui ao host B, que por sua vez está ligado a printer 0. Temos uma ligação direta, bem simples, tá? Não tem muito o que falar. Então, eles conversam entre si, mas pode acontecer, por exemplo, aqui se o host B falhar, o host A já não tem acesso à impressora. Vamos falar sobre isso já já. Então, essa aqui é uma rede básica. Vamos falar agora sobre Local Area Network, que é uma rede de área local. Como o nome se diz, ela se restringe a uma determinada área. Pode ser um escritório, uma casa, um departamento, mas o objetivo dela é conectar um grupo de hosts, um grupo de computadores. Tá? Antigamente havia essa restrição de 30 workstations, mas hoje com as novas tecnologias já pode aumentar em número e também em distância, não necessariamente precisa ser no mesmo local. Tá bem? Mas é recomendável dividir sempre em workgroups, né? Em grupos de trabalho para administração. Se torna muito mais fácil. Imagina que você tem uma Local Area Network, né? Uma LAN, 30 pessoas, por exemplo. Fica mais difícil de você gerenciar. Aqui temos duas LANs separadas. Uma é do segmento de rede de vendas e outra é do segmento de rede marketing. Não são ligadas, não tem nenhuma ligação, então naturalmente não tem comunicação. Por exemplo, aqui vamos pegar o host B. O host B1 pertence à parte de marketing. Ele não tem acesso à impressora, tá bem? Tá. Então aqui o host B, o host A, o PC1, que é do segmento de vendas, eles têm acesso ao servidor e diretamente à impressora. Mas temos aqui os problemas, né, que foi justamente o que eu acabei de falar, que você precisa estar conectado fisicamente ao workgroup. Nesse caso, não conseguiria alcançar o servidor e a impressora, que pertence a outra LAN. Né? Então aqui o host B ou PC1, enfim, qualquer um aqui do segmento de rede, de marketing, não conseguiria chegar à impressora. Uma solução seria colocar aqui um roteador, aqui no caso chamado Router 2, para ligar as duas LANs. E a partir daí o host B, o PC1, teria acesso aqui à impressora. Tá? Então aqui eu consigo conectar as duas LANs, tornando uma só, né? E dando acesso aos hosts e equipamentos de marketing à impressora, ou ao servidor, ao host A, conectando os dois. E é isso que é uma rede, é para isso que o curso de rede serve, para você entender essa comunicação entre os computadores e garantir que ela sempre ocorra. Então é isso. A solução é conectar um roteador. Tá? É uma boa solução. Existem outras também. Assim, todo mundo ali pode alcançar a impressora e o servidor da rede de vendas. Claro, poderíamos também simplesmente ligar as duas LANs com cabo, mas não é prático. Hoje em dia, então, um roteador traz muito mais vantagens. Vamos falar um pouquinho sobre componentes de redes comuns. Alguns aqui já foram citados, né? Então, estações de trabalho, workstations. Vamos falar de servidores, de hosts, que são as máquinas, né? Começando aqui pelo workstation. Nada mais é do que um computador de alto desempenho. Né? Ele vai ter mais de uma CPU e os recursos ficam disponíveis para vários usuários na rede. É basicamente a mesma coisa que um servidor, mas tem algumas diferenças, tá? Então, geralmente tem essa cara mesmo aqui, parece um desktop, né? Parece um computador normal,
porém tem alta performance, um alto desempenho. Os servidores, eles já têm essa cara, né? Então são mais robustos e eles pode executar uma tarefa só, como pode ser um servidor Exchange, né? Um servidor de e-mail, um servidor de DNS, ou pode ser ter mais de uma tarefa, pode ser um servidor de Exchange e DNS, pode ser um servidor FTP, que é para transferência de arquivo, são importantes e devem ficar numa área protegida da empresa. Então, geralmente, num departamento, num andar, vai ter ali muita segurança, vai ter provavelmente algum sistema de segurança para entrar naquela área, um cartão, alguma coisa para prover segurança tanto a nível físico quanto também a nível de backup, né? Tem que ter para que se ocorra algum desastre natural, por exemplo, tem que ter uma outra opção. A empresa geralmente tem 2 locais físicos para os servidores, mas geralmente eles têm, em termos de aparência, essa aparência aqui. Você vê aqui um rack com vários servidores aqui, né? Mas ele, em termos de unidade, ele é isso aqui. Os hosts, qualquer dispositivo na rede, incluindo o servidor, workstation, um computador, um celular, tudo que tenha um endereço IP. A gente vai falar sobre endereço IP, você já deve ter visto, é um número 172.169.17.17, por exemplo. É um endereço IP. A gente vai falar muito sobre isso, não vamos entrar muito nessa questão, mas basicamente um host é isso. É um computador, é um celular, é um servidor, é tudo que está na rede, tá? Mas geralmente a gente usa para falar de um computador ou de um servidor. Vamos falar um pouquinho agora sobre tipos de rede. Então vamos começar aqui com a Metropolitan Area Network, que é MAN. Basicamente é uma rede que cobre uma área metropolitana, como o nome já diz. Para ficar mais fácil, vamos pensar aqui numa empresa que fornecedora de internet, né? Ela possui cabos de fibra óticas enterrados ali no chão e fornece sua rede para vários edifícios na cidade, várias instalações. Essa é o nosso conceito, por enquanto, de Metropolitan Area Network, tá? É uma rede que cobre uma área metropolitana. Vamos falar agora de WAN, que é uma Wide Area Network. Então é uma rede que cobre uma área extensa. Então ela cobre uma área geográfica ainda maior. País, um continente, tá? Idade, tá? Ela utiliza algumas tecnologias como link dedicado, satélite e a internet. Também vamos falar um pouco sobre essas tecnologias mais para frente. Então, assim, um ponto importante aqui, já dica para a prova, que você precisa se atentar é para que é usada a WAN. A WAN é usada para conectar várias LANs. Então, esse que é o objetivo dela. E ela cobre uma grande área geográfica, então cidade, países, continentes, as tecnologias, link dedicado, satélite, internet. Vamos falar agora de PAN. É um tipo de rede que é de área pessoal. É uma rede de curto alcance, né? Ela vai conectar ali dispositivos pessoais numa área limitada, num indivíduo. Então é uma conexão entre o seu smartphone, seu smartwatch, por exemplo, né? Então ela é uma área pessoal, através do Bluetooth também, tá? Não é só pela internet, pelo Bluetooth também. É considerado um tipo de rede, uma rede pessoal. O seu laptop com seu fone de ouvido sem fio, por exemplo, está conectado. Uma sincronização de dados, por exemplo, entre um tablet e um smartphone, usando Wi-Fi Direct. Basicamente é isso, é uma rede que cobre uma área pessoal, né? Um indivíduo. Bem simples, não tem muito que a gente ficar aqui se atentando. Vamos falar agora sobre CAN, que é uma Campus Area Network. Geralmente é uma área geográfica como um campus universitário, é um parque empresarial também, um complexo industrial. Basicamente se confunde um pouco também, né? Eu sei que pode parecer um pouco com uma lâmpada, mas acaba conectando várias LANs, tá bom? Dentro de uma área
geográfica que não é tão grande como a Metropolitan Area, por exemplo, e nem como WAN, né? Então ela é maior que uma LAN, mas ela é menor do que uma MAN. Então ela é maior do que a Local Area Network. Por exemplo, na sua casa você tem uma LAN, mas ela é menor do que a Metropolitan Area Network, que cobre uma área metropolitana, né? Que tem ali fios enterrados, né? Quer dizer, fios que passam por baixo, né? Nas ruas, então ela fica ali, é um meio termo. Geralmente é para utilização numa faculdade ou num edifício dentro de um parque empresarial, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho sobre Storage Area Network, que é um tipo de rede que ela é especializada em conectar servidores de armazenamento. Ela tem alta velocidade, ela permite acesso eficiente a grandes volumes de dados. Então é uma rede focada para banco de dados, tá bem? Ela é usada em data center porque tem melhor desempenho, utiliza os próprios protocolos, não mistura tráfego, então é mais seguro. Tem todas essas vantagens com relação aos outros tipos de rede. E sem contar que ela é muito mais fácil de escalar, até porque o nível de informação, a quantidade de informação pode crescer muito rapidamente. E para banco de dados é necessário ter um tipo de rede exclusivo para armazenamento, né, de dados, de informações em geral. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre Software Defined Wide Area Network, que é SD-WAN. Ela tem um nome já um pouquinho mais complicado, eu sei. É uma rede de uma área extensa definida por software. Então, é uma rede que utiliza um software para gerenciar a conectividade. Não é mecanicamente gerenciável, ela é gerenciável através de um software que é um controlador SD-WAN. Isso permite um gerenciamento muito maior, o roteamento do tráfego e você pode remover, adicionar, editar a largura da banda, te dá muito mais mobilidade com relação à rede, aos recursos utilizados como a largura de banda. O controlador, na verdade, né, do SD-WAN, que é o software, como ela é uma área extensa que é definida por software, o software, o controlador, ele simplifica o gerenciamento da rede. Então, ele é utilizado em grandes áreas, em áreas extensas, né? Então, é utilizado em um WAN, tá bom? Eu sei que é um conceito um pouco difícil, né? Assim, para entender de primeira, mas futuramente a gente vai abordar esse assunto. Vai ficar mais fácil o entendimento. Mas a princípio, eu creio que deu para entender que é uma rede utilizada em uma área extensa que é controlada, que é gerenciada, quer dizer, por esse controlador, que é o software. Então, ela é definida pelo software. Tá? Então, pense numa WAN, só que definida por software. Vamos falar agora um pouquinho sobre arquiteturas de redes. Tá? Então, existem alguns tipos de arquitetura diferente. Vamos falar um pouquinho sobre a peer-to-peer, que é uma rede ponto a ponto. Ela não tem uma central. São todos pares, são todos iguais. Não tem uma autoridade máxima. Funciona bem, desde que ela seja pequena, não haja muitos utilizadores na rede. Se não exigir tanta segurança, se não exigir backups, apesar que o backup acaba por ser ainda mais, se fazer mais necessário. Outra questão também é que cada user ali, cada utilizador tem que manter uma lista de user e password. Não dá para ter, não pode mudar, porque se um mudar, o outro vai ter que saber para poder utilizar aquela máquina. Fica um pouquinho difícil o gerenciamento em termos de login e senhas. Não é uma arquitetura de rede utilizada muito hoje em dia, devido a essas deficiências. Estou mostrando aqui uma figura de uma arquitetura de rede peer-to-peer, né? Então ela é basicamente uma rede simples, porém que não
determina, não temos aqui nenhum servidor que faça ali o controle da rede, tá? É só simplesmente estão ligados entre eles. Então temos o PC0, o PC1, o 2 e o 3 estão ligados a um router, um roteador, basicamente. Mas temos a arquitetura de rede client-server, que é a arquitetura cliente-servidor. Aí sim, esta é utilizada hoje em dia muito. Na verdade, praticamente todas as arquiteturas de rede hoje é cliente-servidor, porque ela utiliza um servidor para gerenciar a rede na totalidade. Quer dizer, um servidor pelo menos, mas geralmente são vários, cada um vai gerenciar algum aspecto, né? Então, ela tem dois papéis, né? Essa arquitetura de rede tem o cliente, ele solicita o serviço, o recurso, e o servidor, ele fornece esse serviço, esse recurso, essas informações, também seja lá o que for que o cliente solicita. Eles se comunicam através dessa forma de autoridade, né? Então o servidor tem ali essa autoridade sobre o cliente e ele centraliza o processo, o servidor, né, armazena os dados, ele provém também a segurança de rede, por exemplo, gerenciando os logins e as senhas, tudo se torna mais fácil, né? Porque eu tenho um servidor agora e ele aqui gerencia os arquivos, por exemplo, um servidor de Active Directory, ele que vai dizer se aquela pessoa pode acessar aquela máquina, quais são os papéis daquela pessoa, se é um gerente, um colaborador que não pode aceder a certa funcionalidade ali, tá bem? Então ele é que provém ali os logins e as senhas. E esse servidor, ele não é utilizado como estação de trabalho, então é muito mais fácil, torna muito mais fácil o gerenciamento. Também se torna mais escalável, posso adicionar mais computadores, que não vai tornar o gerenciamento ainda mais difícil, sim, pelo simples fato de ser adicionado mais pessoas. Então eu posso adicionar mais funcionários, mais computadores e escalar ainda mais o meu negócio. Performance da rede também ela é otimizada, né? A partir do momento que eu tenho um servidor que me dá aquilo que eu preciso, que me fornece aquilo que eu preciso, também eu otimizo a utilização da rede. Temos aqui uma figura, né, de uma arquitetura cliente-servidor. Então temos aqui os computadores, PC0, 1, 2 e o 3. As impressoras, onde os computadores conseguem ter acesso a ela, mas eles precisam passar pelos servidores primeiro. Então o servidor 0, por exemplo, pode ser um servidor de impressora. O servidor 1 pode ser, por exemplo, um servidor de e-mail. E o servidor 2, um servidor de arquivos. Então eu vou lá, solicito um arquivo através de um e-mail e aquele arquivo é enviado. Eu posso enviar para a impressora, imprimi-lo, tudo de maneira muito mais fácil. Então a arquitetura cliente-servidor, ela sem dúvida a melhor opção para escalar uma empresa, por exemplo, todos os sentidos. Aqui. Depois falando um pouquinho sobre, deixa eu ver aqui, sobre topologias de rede. É isso, agradeço e até a próxima.